Muito bem, gente. Olha só, o Congresso Nacional teve a segurança reforçada 3 dias antes da cerimônia de posse dos 27 novos senadores e dos 513 deputados eleitos. Grades foram colocadas ao redor do prédio e ruas foram parcialmente fechadas. A previsão é que o evento tenha um esquema de proteção diferenciado, especialmente depois dos atentados ocorridos no local no dia 8 de janeiro. Uma outra perspectiva relacionada à posse dos congressistas se refere à eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Os parlamentares já trabalham para definir quem comandará as duas casas pelos próximos 2 anos. Apesar de favorito, Rodrigo Pacheco enfrenta resistência entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira já é dado nos corredores da Câmara como grande vencedor da disputa, graças à capacidade, inclusive, de articulação. Deixa eu entender a visão de vocês, Vilela, sobre essas duas eleições. Eu vi que houve um certo crescimento da candidatura de Rogério Marinho ao Senado, mas ainda não é suficiente, pelo menos em âmbito de votos, certo? Referente à Câmara dos Deputados, a vitória já é dada como certa, não existe nome que tenha se colocado, nome que tenha o mínimo de densidade política para eventualmente fazer sombra ao atual presidente Arthur Lira. Agora, no Senado Federal, como você bem destacou, Paulo, você percebe nos últimos dias um crescimento significativo da candidatura Rogério Marinho. E aí eu percebo que, de um lado, você tem os setores da oposição, os setores que fizeram o apoio ao governo Bolsonaro, à candidatura Bolsonaro, que estão se unindo em torno de Rogério Marinho, e também a gente percebe uma movimentação interessante, que é o de alguns setores que, na verdade, até em tese estão próximos do governo Lula, mas que não estão vendo serem concretizados as promessas feitas pela coordenação do governo. E aí, até mesmo esses setores mais pragmáticos, vamos dizer assim, muitas vezes acaba querendo criar um pouco de dificuldade no Senado para que o governo Lula realmente precise mais desse apoio, precise ser mais benevolente na concessão de espaço político, e com isso esse movimento acaba dando uma sobrevida realmente à candidatura de Rogério Marinho. Então, eu vou dizer que, com relação ao Senado, um jogo que até uns dias atrás parecia ganho, ele acaba tendo uma sobrevida e, eventualmente, pode aí, nessas próximas 48 horas, acabar tendo algum tipo de movimentação. Esse é um cenário interessante da gente analisar com bastante cuidado. Agora, Piperno, do ponto de vista prático, tudo indica que o PT fique com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O que muda? Paulo, muda sim bastante coisa, porque a gente vai ter um período aí bastante sensível, inclusive tem uma reforma tributária tramitando, né? Há uma série de pautas que vem aí que certamente vão mexer talvez até com o ordenamento econômico de alguns setores, né? Então é importante, né, comandar essa que é a comissão mais importante da Câmara. Todo mundo quer comandá-la. Aliás, tinha uns nomes aí do outro lado, do PL, que, pelo amor de Deus, davam medo. Parece que até, enfim, a deputada que anda armada aí, ameaçando tirar, em algum momento quis, né? Seria uma aberração. Ainda bem que o lado dela, né, não vai ganhar. Agora, de fato, o Arthur Lira está muito perto de uma vitória consagradora, não tem praticamente oponente algum, a não ser, enfim, o deputado Chico Alencar, mas que não tem lá uma grande base de apoio, né? Então já se fala que, inclusive, ele pode se aproximar e da incrível marca de 500 votos, o que daria a ele, sem dúvida nenhuma, né, uma dimensão ainda maior. Passaria a ser, de fato, aí, quase que o dono da Câmara, né? Já andou distribuindo uma série de benesses aí nos últimos dias, né? Aumento, passagem, mais cota para gasolina, já anunciou um monte de coisa aí, né? Infelizmente, esse é o toma lá da cá da política brasileira. Agora, Serrão, se a gente analisar a história, nós já tivemos surpresas nessas eleições do Congresso, né? Me lembro muito bem da vitória de Severino Cavalcante, que era tido como o deputado baixo clero, né? Ganhou, inclusive, de um petista em 2005. Sim, mas dessa vez a articulação está muito diferente. Nós estamos realmente muito próximos aí de um Arthur Lira com praticamente 500 votos, o que vai confirmar aquela tese de Nelson Rodrigues, segundo a qual a unanimidade, às vezes, ou quase sempre, é burra, porque
É impossível que você não tenha uma capacidade mínima de oposição crítica no Congresso, na Câmara dos Deputados. Meu artigo de hoje no site da Jovem Pan trata exatamente dessa questão. Nós temos alguns problemas que precisam ser levados em conta. Vamos começar pela Câmara. A Câmara dos Deputados aconteceu nesse final de ano um problema gravíssimo que pouca gente cuidou dele ou atentou para ele. A aprovação daquela PEC do teto de gastos foi algo absurdo do ponto de vista institucional. Utilizou-se ali uma proposta que já estava terminativa, prontinha, e meteu ali uma jabuticaba, que foi essa PEC, no meio ali, e aprovou-se a toque de caixa, sem debate, algo que mexe com o orçamento. Então, veja, se isso aconteceu agora, no fim do ano, imagina o que não pode acontecer no próprio governo do PT. A chance, mesmo que os bolsonaristas tenham feito uma expressiva votação no Congresso, mesmo que Lula lá tenha 216 deputados que não são a favor dele, você tem um problema concreto. A maneira como as coisas tramitam no Congresso, se o presidente da Câmara quiser e se tiver o controle da Comissão de Constituição e Justiça, que o PT diz que está garantida para ele, então não tem oposição na Câmara dos Deputados se isso acontecer. No Senado tem uma pequena chance de vitória do Rogério Marinho, o jogo está sendo trabalhado, há uma reação muito grande a Rodrigo Pacheco, tem possibilidade remota até do Rogério Marinho ganhar e o Rodrigo não conseguir ser reeleito. Se a gente for analisar friamente, talvez para o PT seja muito melhor que no Senado ganhe um opositor. Parece contraditório, mas não é não. O momento agora o Brasil precisa de reequilíbrio institucional. E com o Rodrigo Pacheco, esse reequilíbrio não vai acontecer. E não tendo esse reequilíbrio, até Luiz Inácio Lula da Silva corre perigo em sua governabilidade e institucionalidade do Poder Executivo, não tendo aí, quando tem um poder que está mais forte do que ele, que foi eleito. Entendeu? Acho que bastante parte da Petelândia até entendeu isso também. Então, pode ser até que seja conveniente para Lula uma vitória de Rogério Marinho. Agora, o PT não vai declarar, não vai admitir isso nunca. Então, vamos aguardar o resultado final para ver o que pode acontecer. Mas o domínio na Câmara dos Deputados é um indicativo muito forte. Se o PT conseguir a CCJ, Lula vai ter domínio para aprovar o que quiser. Ô Piperão, do ponto de vista da saúde de uma democracia, não seria importante termos um Congresso Nacional que fosse um Congresso não tão governista, assim, do ponto de vista da fiscalização mesmo, inclusive das próprias ações do Supremo Tribunal Federal, enfim. Porque hoje a gente tem um cenário um pouco cômodo de quem concorda mais com quem em relação aos três poderes, né? Os três estão unidos em prol de um único ideal, que é o ideal da democracia, mas do ponto de vista da fiscalização e do balanço de uma democracia, isso talvez não seja tão positivo. Ô Paulo, essa coesão é bastante frágil, né? E é claro que ela foi ainda algo fortalecida por tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas veja, Bolsonaro apoiou os dois eleitos. Ele apoiou o Rodrigo Pacheco e apoiou o Arthur Lira. Aí, à medida que o tempo passou, houve quase que um rompimento com o presidente Pacheco, muito em função, inclusive, de decisões que ele se recusou a tomar, como, por exemplo, colocar em votação o impeachment de ministro do STF. Então, aquilo causou realmente uma separação entre eles. Eu não vejo, assim, que o Senado e a Câmara seriam praticamente extensões do Executivo. Até porque, como eu disse antes, Arthur Lira vai virar uma espécie de vice-rei da Câmara. Ele não vai ser um puxadinho do Lula, ele não vai ser um puxadinho do Executivo lá. Muito pelo contrário, ele tem autonomia porque ele é o mestre na política do toma lá da cá. E convenhamos, Lula também não é exatamente uma Madre Teresa. Então eles vão ficar, de vez em quando, trombando, muitas vezes trocando favores. Lula vai fingir que não vê algumas coisas, o Arthur Lira, idem. E em relação ao Pacheco, eu também acho que, embora aí sim ele já seja um pouco mais próximo ao atual presidente da República, é muito importante a gente verificar o seguinte, né? Para o Lula,
é fundamental não ter, por exemplo, um presidente do Senado hostil, até porque essa legislatura vai tratar, inclusive, da troca de 2 ministros do STF. Então, obviamente, Lula não ia querer alguém que lhe fizesse tanta oposição a ponto de lhe criar algum tipo de embaraço para isso. Ô Vilela, se nós compreendermos a função de um Senado, de um presidente de um Senado federal hoje na democracia brasileira, ela é crucial, Nós estamos falando da representação e do poder de aceitar ou não as indicações ao Supremo Tribunal Federal, de fiscalizar a ação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de aprovar a indicação de embaixadores, ou seja, há uma fiscalização completa da política externa que é feita no governo federal, dentre várias outras questões que são absolutamente relevantes, Não seria bom nós termos uma oposição nesse Congresso para que as forças fiquem mais equalizadas? Olha, Paulo, muitas vezes aqui na Jovem Pan, no nosso programa, em outros programas da Jovem Pan, eu fiz questão de colocar que o eleitor, o cidadão, ele tem que olhar com mais rigor do que usualmente ele olha para as eleições envolvendo o legislativo, seja o Senado especialmente, seja a Câmara dos Deputados. Porque o grande elemento onde você consegue, de fato, fazer uma função de contrapeso ao Executivo, de contrapeso ao Judiciário, eventualmente, quando haja um eventual predomínio de um dos poderes, é justamente através do Legislativo. E, via de regra, se fica muito envolvido em eleições do Executivo, Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, e se deixa de lado a votação de um processo eleitoral que é muito importante. Se hoje, passados 2, 3 meses da eleição, você faz uma pesquisa na rua, você votou em quem na última eleição? 99% vai dizer em quem votou para presidente. Eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Lula. 99%. Agora, em quem você votou para deputado federal? Em quem você votou para senador? Então, esse tipo de função, ela é importante que o cidadão adquira cada vez mais a noção de acompanhar, de colocar oposição, de pressionar, de fazer, de alguma forma participar do processo político. Porque é através do eleitor acompanhando, do eleitor se manifestando, pressionando, com legitimidade, na democracia, exercendo o seu papel constitucional, que, de alguma forma, o legislativo ele se vê com a necessidade de mostrar serviço para esse segmento da população. Agora, se de fato você dá um mandato, você dá um cheque em branco para o indivíduo ficar em Brasília 4 anos deputado, 8 anos senador, e ninguém vai lá e faz a mínima crítica, a mínima avaliação do que essa pessoa está fazendo lá dentro, aí realmente, aí o sujeito faz o que quiser, tudo, vota de acordo com conveniências, de acordo com seus interesses. Você me pediu, Serrão? Pedi, porque uma coisa é, independentemente do resultado da Câmara, da presidência da Câmara, da mesa diretora, que é muito provável que vai bater o Arthur Lira e com chances gigantescas do PT ocupar a CCJ, independentemente disso, seria fundamental que o que se chama e se define aí como direita ou conservadores, que esse bloco forme uma frente parlamentar com propostas claras para representar uma oposição. Porque se isso não acontecer, esse Congresso vai ter a cara da mediocridade. É muito estranho que você tenha aí 200 novos parlamentares chegando e que você não tenha aí ainda uma proposta clara de oposição ao governo do PT. Perdeu-se a eleição, mas esse pessoal que perdeu a eleição ainda não se conformou com isso e ainda não entendeu que tem um papel estratégico muito mais relevante, que é o de apresentar propostas concretas. O presidente Lula não merece ter a oposição de péssima qualidade que teve Jair Bolsonaro. O presidente Lula mereceria uma oposição de nível, propositiva, concreta, sem fanfarronice. É isso que a gente espera de uma base que deveria ter essa característica mais sensata, de ter propostas efetivas. Ficar ainda chorando como estão, que perdeu a eleição para o Lula, isso aí é coisa de criança.
Isso não é política. E eu, repito, tenho insistido, é a tese do meu artigo de hoje. Só a política feita em alto nível vai permitir que a gente possa restabelecer o reequilíbrio institucional no Brasil. Fazer política nunca foi tão fundamental quanto agora. O Pipa, não tem um outro ponto em relação à presidência do Senado que por muitas vezes ela passa desapercebido, né? Mas a permanência ou não de Augusto Aras vai passar pelo Senado Federal, ou seja, a indicação que Lula fará à PGR será motivo de discussão e de aprovação dentro do Congresso Nacional, ou seja, o presidente ele tem total condição de liderar esse processo. E para quem não tem essa informação, a PGR é justamente o órgão que investiga políticos, né? Exatamente, né? O Aras, então, termina em setembro o segundo mandato e muito provavelmente o Lula vai indicar um outro nome. Vai ter que negociar, né? A aprovação. Eu me lembro que quando... Será que vai indicar um outro nome? Vai. Está muito confiante nessa tese. Não. Por mais que o Aras agora tenha se esforçado para mudar o chip, né? Ele está muito suave realmente com o novo governo, né? Tem tomado algumas decisões aí que até surpreendem, né? Mas eu me lembro que durante o governo, o penúltimo, em 2021, Bolsonaro indicou lá o André Mendonça, então para a segunda vaga aberta durante o governo dele para o STF. E aí, cabia ao Davi Alcolumbre marcar a votação, enfim, agendar a sabatina. Você vai se lembrar, o Serrão, todo mundo, ele adiou aquilo, deixou meses, aquilo ao máximo, quase 5 meses, e por picuinha. Por mais que eu tivesse queixas aí ao nome de André Mendonça na época, foi uma crueldade você deixá-lo 5 meses na geladeira por picuinha. Se você fosse contra ele, não quisesse o nome dele, votasse contra. Mas não. Aquilo ficou no freezer aí até que, né, ele conseguisse obter algum tipo de vantagem. Então, esse é o jogo político. Veja, eu não nasci ontem, não tenho a menor ilusão de que vai mudar isso, seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com Fernando Henrique, qualquer um. A única que andou um pouco diferente foi a Dilma e a gente viu como foi que terminou essa história, ela que tinha notórias dificuldades de se relacionar com o parlamento. Quando foram abertas as urnas agora, nessa última eleição, e houve, né, aquela euforia, né, do pessoal da extrema-direita, principalmente, puxa vida, elegemos um monte, né, vamos fazer maioria. Eu falei, bom, se o Lula ganhar a eleição, ele vai demorar 1 semana para resolver esse problema. É cargo para todo mundo, ajuste, aumenta o ministério. Esse é o toma lá da cá, típico da política brasileira, e veja, não foi ele que inventou. Infelizmente é assim. Ontem o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria, por exemplo, falando sobre negociação dos gabinetes com os novos parlamentares promovida pelo Arthur Lira. Então, há uma fila, né? O cara que está lá há mais tempo, ele tem aí, teoricamente, vantagem aí em relação ao que chegou agora. Mas não, tem gente que consegue furar a fila por acordos. É assim que funciona.